Eu sempre soube que minha irmã gêmea era a favorita. Isso nunca foi segredo dentro da nossa casa. Enquanto eu ouvia, você devia ser mais como a Layla, ela era elogiada até quando respirava. Se eu tirava nota boa, silêncio. Se ela tirava a mesma nota, vinham aplausos, elogios, abraços. Eu era a sombra, o pano de fundo, o erro da cópia. Mesmo assim, tentei manter a paz. Me moldava, me calava, me doava. Fazia de tudo para agradar, mesmo sabendo que meu esforço nunca seria suficiente. E ainda assim, fui traída da forma mais cruel. O nome dele era Diego. Meu primeiro amor real, inteligente, ambicioso, engraçado. Ele dizia que adorava o fato de eu ser intensa, que minha vulnerabilidade era bonita. Pela primeira vez, achei que eu era vista como algo além da gêmea apagada. A gente namorou por quase 2 anos. Eu o amava com um fervor que me dava medo. Mas Layla sempre rondava. No começo, achei que era implicância minha. Ciúme bobo. Até que comecei a notar os olhares. Os toques demorados. As piadas internas. Diego jurava que era coisa da minha cabeça. E claro, como boa filha do desprezo, acreditei que o problema era eu. Foi num sábado à noite. Cheguei mais cedo de uma viagem surpresa, ansiosa para vê-lo. Eu levei uma garrafa do vinho preferido dele. Entrei no apartamento dele com minha cópia da chave. Ele mesmo tinha me dado, e fui direto para a cozinha. Ouvi risadas abafadas vindas do quarto. O coração apertou, mas a mente ainda tentava justificar. Talvez estivesse com um amigo, um primo, qualquer um. Mas quando abri a porta vi o impensável. Minha irmã, montada no Diego. Os dois nus, rindo, como se aquilo fosse um jogo. Fiquei paralisada. Um grito travado na garganta. Ela só virou o rosto para mim, sorriu com desprezo e disse: "Que bom que você chegou. Assim a gente não precisa mais fingir." Eu não lembro como saí de lá. Só lembro do chão gelado da calçada sob os joelhos e das náuseas me rasgando por dentro. Liguei para minha mãe, para ter algum consolo, qualquer fagulha de amor. Mas o que ouvi foi: "Você devia entender. O Diego sempre combinou mais com a Layla. Ele só tava com você por pena." Aquilo me matou. Não de uma vez, mas em pedaços. Comecei a desaparecer lentamente. Deixei de comer, deixei de falar, perdi o emprego, perdi a mim. Até que um dia, sozinha no meu apartamento, olhei pela sacada e pensei: talvez esse mundo não seja para mim. Mas não pulei. Não naquele dia. Recebi uma mensagem de uma professora da faculdade que tinha me indicado para uma bolsa de pesquisa em outro estado, meses antes, sem eu saber. Ela me disse: "Você foi aceita. Vai perder essa chance por causa deles?" Aquilo me sacudiu. Eu vi uma linha tênue entre viver e sobreviver. E pela primeira vez, decidi escolher viver, mas por mim. Fui embora. Cortei contato com todos. Mudei de número, de endereço, de vida. Levei só o essencial: um laptop, minhas roupas e o coração esfarelado. Aos poucos, reconstruí cada pedaço. 2 anos se passaram. Fiz terapia. Ganhei respeito no meio acadêmico. Consegui um novo emprego. Aprendi a me amar. Aprendi que o mundo não gira em torno da aprovação de quem nunca me valorizou. Comecei a dar palestras. Vi meu nome estampado em eventos. Vi gente se inspirando em mim. Foi então que, como um fantasma faminto, ele apareceu de novo. Uma notificação no celular. Diego. Aquele mesmo. Mensagem direta no Instagram. Eu errei. A Layla me destruiu. Preciso falar com você. Meu corpo gelou. Mas não de medo. Era uma mistura de nojo, revolta e curiosidade. Curiosidade perigosa. Ignorei. No dia seguinte, flores na portaria. Um cartão. Você era a verdadeira. Me perdoa. Mais 3 dias e ele estava me esperando na saída de uma palestra. Abatido. Olhos fundos. Desesperado. Posso te explicar? Por favor. Eu não respondi. Só encarei aquele rosto que um dia me fez sentir viva, e depois me reduziu a nada. Ele segurou meu braço. Você não sabe o que ela fez. A Layla mentiu sobre tudo. Ela me destruiu. Me arruinou financeiramente. Disse que você estava com outro quando a gente namorava. Ela te pintou como uma louca. Eu fui burro. Por favor, só me ouve. E então ele tirou do bolso um envelope. Tremendo. Isso aqui é sobre o que ela tramou. E não foi só comigo. Você precisa ver. Ela não é quem diz ser. Abri lentamente. E meu mundo, mais uma vez, começou a girar. Ali estavam provas. Prints, áudios, vídeos, mensagens dela com outras pessoas. Manipulações. Mentiras. Roubo. Chantagem. Usando meu nome em golpes. Falsificando minha assinatura. Me colocando como cúmplice em esquemas que eu nunca participei. Meu nome estava envolvido em crimes. E o pior, uma notificação do tribunal. Eu seria investigada. O processo estava em andamento. E tudo indicava que eu seria acusada de fraude. Tudo isso, pelas mãos da minha própria irmã. Agora eu precisava agir. E rápido. Minha reputação, minha vida, meu futuro estavam em jogo. E por mais que eu odiasse o Diego, talvez ele fosse a única testemunha disposta a me ajudar.
Mas, até que ponto eu podia confiar num homem que me traiu com a minha irmã? Segurei aquele envelope como se fosse um ninho de cobras, um papel tão fino e leve, mas que pesava toneladas nos meus dedos. Os áudios ecoavam pela minha cabeça como tiros a queima-roupa. A voz da Laila, minha irmã gêmea, me imitando, rindo, combinando detalhes de um golpe que usava o meu nome. Era como me ouvir no espelho do inferno. Eu devia ter rasgado aquilo ali mesmo, ter cuspido no Diego e virado as costas. Mas a verdade, eu não podia, porque as palavras investigação criminal ainda estavam grudadas na minha nuca como um facão prestes a cair. Você precisa me ajudar, falei, finalmente, encostando-o contra a parede fria do estacionamento. Diego pareceu aliviado, mas eu não deixei ele comemorar por muito tempo. Me escuta bem, você só vai abrir a boca para falar quando eu perguntar. Se mentir, eu acabo com sua vida. Não ache que um pedido de desculpa apaga o que você me fez. Se eu tô aqui é porque minha irmã me quer presa, e você é o único que pode impedir isso. Ele balançou a cabeça, sério. Eu sei, eu mereço seu ódio. Mas a Laila, ela é um monstro, Isa. Eu só entendi isso tarde demais. Engoli seco. Isa, o apelido que ele usava quando ainda me fazia sentir especial, agora soava como veneno. Fui pra casa e passei a madrugada destrinchando os documentos. Cada arquivo era um soco. A Laila havia usado minha antiga assinatura digital para se passar por mim em contratos, mensagens, até cadastros de cartão de crédito. Tudo começou meses depois que saí da cidade. Ela dizia aos outros que eu tinha surtado e precisava de ajuda, que ela era minha curadora, minha gêmea responsável. Era assim que ela convencia as pessoas a assinarem contratos com ela no meu nome, inclusive Diego, e outros 3 caras. Um deles a processava por estelionato, mas quem aparecia nos documentos como responsável? Eu. O sangue subiu como lava. Eu queria destruir tudo, chorar, gritar, mas já tinha feito isso no passado, e de nada adiantou. Dessa vez, eu ia lutar de outro jeito. Entrei em contato com uma advogada que conheci em um evento sobre mulheres vítimas de violência emocional. Eu não contei tudo, só o necessário. Ela se mostrou disposta a ajudar e horrorizada com os prints. Reunimos as provas em um dossiê. Meu nome precisava ser desvinculado o mais rápido possível. Você vai ter que encarar sua irmã. E talvez sua família também. Tá preparada? Ela perguntou. Eu queria dizer sim com firmeza, mas só conseguia assentir. A garganta travava sempre que pensava em voltar para aquela casa. No domingo seguinte, fui. Voltar para a casa dos meus pais foi como atravessar um campo minado. A fachada igual, o jardim impecável, as flores que minha mãe cuidava com tanta devoção. Tudo ali permanecia, enquanto eu tinha virado cinzas e me reconstruído em silêncio. Toquei a campainha. Meu pai atendeu. Me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Isa, minha mãe, surgiu logo atrás. E então, ela, Laila, a mesma beleza impecável, os cabelos ondulados perfeitamente arrumados, a blusa branca sem um único amasso. Mas os olhos estavam ligeiramente apressados, quase nervosos. O que você tá fazendo aqui? Ela perguntou seca. Vim limpar meu nome e encarar a verdade que vocês sempre fingiram não ver. Entrei. Ninguém me impediu. Espalhei os papéis na mesa da sala. Prints, áudios, contratos. Mostrei tudo. Narrei cada manipulação com frieza. Mostrei as mensagens dela com Diego, as fraudes, o processo iminente. Minha mãe levou a mão à boca. Isso é mentira. É a voz dela, mãe. Quer que a perícia prove? Quer ver o e-mail? Quer a assinatura comparada? Meu pai ficou em silêncio. Sempre covarde. Sempre neutro. Laila cruzou os braços e tentou rir. Sério que você voltou só pra isso? Que patético. Tá desesperada pra aparecer de novo? Vai usar isso pra ganhar seguidor? Pra fazer testão de superação? Cresce, Isabela. Vai dizer que não é sua voz nesses áudios? Qualquer um pode forjar isso. Você sempre foi instável. Quem garante que não surtou e fez isso tudo sozinha? Ela estava tentando me pintar como louca. De novo, igual fez com os outros. Mas agora eu não era mais a mesma. A diferença, Laila, é que agora eu tenho provas, testemunhas, e um advogado criminal com quem você vai lidar em breve. Ela empalideceu. A pose começou a rachar. Foi aí que minha mãe finalmente falou. Laila, é verdade? O silêncio que veio em seguida gritou mais alto que qualquer resposta. E pela primeira vez na vida, vi algo que nunca imaginei ver. Dúvida nos olhos da minha mãe em relação à filha favorita. Mas claro, não durou. Deve ter explicação. Isso é coisa de quem quer prejudicar vocês. Irmãs brigam, mas ir tão longe assim? Ela quase acabou com a minha vida. E vocês permitiram. Porque era mais fácil acreditar que eu era instável do que aceitar que ela é manipuladora. Eu me levantei. Peguei minhas coisas. Encostei o envelope na mão da minha mãe. Tá tudo aí. Comprovado. E se quiserem continuar fingindo, fiquem à vontade. Só não me procurem quando a polícia bater a porta. Saí.
Respirei fundo. Me senti viva, mas aquela sensação de alívio durou pouco. No dia seguinte, recebi uma notificação. Um vídeo publicado nas redes. Layla, chorando, dizendo que eu estava inventando tudo por inveja, que sempre fui ciumenta, que tinha problemas mentais desde a adolescência. E o pior, anexou documentos médicos antigos, meus, sobre uma crise de ansiedade que tive aos 17 anos. Ela estava preparando o contra-ataque. E usaria tudo, inclusive meu passado, para me destruir. E como se não bastasse, alguém invadiu meu apartamento naquela noite. Não levaram nada, só reviraram documentos. E deixaram uma foto minha rasgada em cima da cama, com um recado escrito em batom no espelho. Você foi longe demais. Senti o coração descer até os pés. Agora eu tinha certeza, aquilo não era mais apenas uma disputa familiar, era uma guerra. A polícia disse que talvez tivesse sido só uma tentativa de intimidação. Às vezes são vândalos, ou alguém que sabia que você estava com problemas e quis te assustar, disse o agente, olhando para mim com um tédio burocrático que doía mais que a própria invasão. Eu sabia que tinha sido ela. Layla não precisava usar máscaras ou armas. Ela manipulava tudo com sorrisos e lágrimas de crocodilo. E agora, ela estava me transformando numa louca instável diante de milhares de pessoas. O vídeo em que ela me acusava de ter inventado tudo já tinha mais de 100 mil visualizações. Comentários divididos pipocavam a cada segundo. Gêmea invejosa, isso sim. A Layla sempre foi sensata, conheço ela da faculdade. Gente, vocês não acham estranho essa irmã surgir do nada com acusações? Tem algo errado aí. Esse olhar da Isabela é de quem não bate bem da cabeça. O passado voltou a me engolir. Eu lembrava da primeira vez que chorei no quarto e minha mãe me disse: para de drama, Isa. Você faz tudo virar tragédia. Ela dizia isso enquanto abraçava Layla, que chorava porque não tinha ganhado o presente que queria. Naquela noite, travei. Fiquei sentada no sofá, encarando a parede, o espelho ainda com as marcas do batom vermelho. O cheiro doce e enjoativo ainda pairava no ar como um aviso. Minha advogada disse que poderíamos tentar pedir uma medida protetiva, mas isso poderia atrasar o processo civil que a gente já tinha iniciado. E a denúncia criminal contra Layla precisava avançar antes que ela movesse alguma coisa contra mim e virasse o jogo na justiça. Tudo era um equilíbrio tenso entre o tempo e a prova. Eu estava numa corrida contra uma mulher que sabia exatamente como me destruir sem deixar digitais. E então, Diego me ligou. Ignorei 5 vezes. Na sexta, atendi. Tem mais, ele disse, antes que eu dissesse qualquer coisa. Achei mais conversas dela. Ela tá em contato com um ex-colega seu, um cara chamado Rafael. Eles estão tentando te envolver em mais coisa. Estão tentando plantar provas contra você. Senti o chão abrir. Rafael, um ex-estagiário que trabalhou comigo anos atrás, tinha sido demitido por má conduta, depois de um desvio de verba. Eu o denunciei, e ele jurou me ferrar um dia. Liguei para minha advogada na hora. E aí começou uma das semanas mais tensas da minha vida. Fizemos um boletim de ocorrência da invasão do apartamento. Adicionamos isso ao processo contra Layla. Minha advogada acionou a justiça para impedir que o vídeo continuasse no ar, alegando difamação e exposição indevida de informações médicas sigilosas. Mas Layla era rápida. O vídeo foi derrubado, sim, só que já tinha sido repostado por páginas de fofoca, perfis que amavam um escândalo e por amigos dela que estavam apenas dando apoio. Enquanto isso, minha imagem profissional começou a ser afetada. Convites de palestras foram cancelados. Uma marca que estava negociando uma campanha comigo decidiu esperar as investigações. E eu, de novo, fui sendo empurrada para a beira do abismo. Foi aí que decidi mudar a estratégia. Se ela queria me expor, então eu também ia aparecer. Mas à minha maneira. Abri uma live no meu perfil. Não chorei, não gritei. Só contei tudo, desde a infância apagada. Desde as vezes que fui deixada de lado. Desde a traição com Diego. Mostrei os documentos, os prints, os áudios. Expliquei os bastidores da farsa. Cada detalhe. No fim, respirei fundo e disse: eu não quero vingança. Eu quero justiça. Eu passei a vida inteira pedindo desculpas por existir, por não ser ela, por não caber na caixa que minha família construiu pra mim. Agora, pela primeira vez, eu tô lutando por mim. E se você já passou por algo parecido, saiba, você não tá sozinha. A live bombou. Viralizou. Mas o que me surpreendeu foi o tipo de apoio que veio. Pessoas que também tinham irmãos narcisistas. Gêmeos que viveram relações abusivas. Mulheres que foram acusadas de loucura por dizerem verdades inconvenientes. Meu perfil se encheu de histórias, relatos, apoio real. Comecei a ser vista. Finalmente. Como eu. Não como a sombra da Layla. Na semana seguinte, fui chamada para depor oficialmente no processo. A juíza ouviu meu relato com atenção. A perícia dos áudios estava em andamento. O juiz civil autorizou acesso aos dados bancários da Layla, e ali veio o soco final.
Ela realmente movimentou dinheiro em contas com meu nome, documentos falsificados, assinaturas copiadas de formulários antigos. E o mais chocante, um dos cheques usados num golpe tinha sido compensado na conta dos meus pais. Eles sabiam, talvez não de tudo, mas sabiam o suficiente para desconfiar, e mesmo assim, silenciaram. Voltei à casa deles dias depois, não por vontade, mas por necessidade judicial. Minha advogada queria que eles dessem uma declaração. Minha mãe chorava, muito, mas não era arrependimento, era medo. Ela disse que ia nos ajudar a quitar umas dívidas. Nunca pensei que fosse assim. Meu pai? Não olhava no meu rosto. Laila não apareceu, mas deixou um bilhete. Você venceu essa fase. Mas cuidado, Isa. Heróis também morrem. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era raiva transformada em força. Nos bastidores, Diego me ajudava com mais provas. Ele havia ido até a casa da Laila e gravado uma conversa escondido. Ela falava sobre os golpes, ria do processo, chamava a justiça de brincadeira. Isso seria crucial pro caso. Mas então, veio o golpe final. Recebi um e-mail de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Dizia que eu era sócia, que meu nome estava vinculado a um CNPJ que lavava dinheiro. O nome da empresa? LIG Soluções. Ligue, Laila Isabela Gomes. Meus nomes, juntas, como uma assinatura da própria desgraça. Minha advogada surtou. E isso é grave. Isso pode acabar com tudo. A gente precisa descobrir quem abriu isso. De onde surgiu? Eu tremia, porque naquele momento percebi. A Laila não queria só me destruir, ela queria me substituir. No documento da empresa constava uma foto. Minha, mas editada. Um RG falsificado com meu número real, mas com a assinatura de Laila. Ela tinha cruzado todos os limites. E agora, ou eu encontrava a origem disso tudo antes da denúncia formal da Receita Federal, ou seria oficialmente considerada cúmplice de um esquema de lavagem de dinheiro. E só existia uma pessoa que podia ter acesso a essa informação interna, alguém dentro do cartório. Mas quem? E quanto tempo eu ainda tinha antes de ser presa por um crime que jamais cometi? O relógio da parede marcava 3 da manhã, mas meus olhos não fechavam. Eu encarava os documentos da empresa falsa como quem assiste à própria morte por antecipação. A imagem do RG falsificado com minha foto e a assinatura da Laila queimava minha mente como ferro em brasa. Aquilo não era mais sobre humilhação familiar ou inveja fraterna. Era sobre identidade. Sobre alguém tentando me apagar para ocupar meu lugar, de forma literal, legal e definitiva. A Laila queria viver como eu. E se ela fosse bem-sucedida, eu seria presa, processada e destruída em praça pública. Como sempre, ela seria vista como vítima. Como sempre, eu seria a problemática. Mas dessa vez, eu não ia cair calada. A primeira pista veio com uma conversa que tive com Diego. Você sabia de alguém da família da Laila que trabalhava com cartório? Ou em alguma repartição pública? Ele pensou um pouco e então disse. O tio-avô delas, o seu Armando. Acho que ele era funcionário de cartório, sim. Trabalhava com registros civis, se não me engano. Um cara quieto. Recluso. Não ia muito às festas. Comecei a fuçar. Em menos de um dia, descobri que Armando ainda trabalhava, em meio expediente, num cartório no interior, mesmo aposentado oficialmente. Era um daqueles veteranos que ajudam com trâmites internos, segundo uma fonte anônima que me respondeu por e-mail. Era ali. Era ele. Reuni as provas. Imprimi tudo. E fui com minha advogada pessoalmente até o cartório. Não podíamos confrontá-lo diretamente, ele poderia apagar vestígios, mas conseguimos uma certidão com data e hora da suposta abertura da empresa. E o mais importante, o número da matrícula do funcionário responsável por validar os documentos falsos. Era dele. Estava tudo ali. Fomos direto à corregedoria. Em menos de 48 horas, um pedido judicial foi aprovado para quebra de sigilo documental da LIG Soluções. E com isso, veio a bomba final. Laila havia usado os dados dele, mais um segundo funcionário subornado, para forjar a existência da empresa, e de minha suposta sociedade nela. A partir daí, tudo andou rápido. Uma intimação formal foi emitida. Laila foi chamada a depor. Pela primeira vez, ela não apareceu com maquiagem impecável, nem com blusas brancas engomadas. Ela entrou na sala da delegacia com o cabelo preso às pressas, os olhos inchados. E pela primeira vez, calou-se. Invocou o direito de permanecer em silêncio. Minha mãe estava lá fora, sentada como quem velava um corpo. O da filha inocente que ela projetou durante toda a vida, e que agora não existia mais. Eu passei por ela sem dizer nada, mas ao meu lado, minha advogada disse. E agora ela teme. Ela sabe que você venceu. Mas não era a vitória que eu sentia. Era uma mistura estranha de alívio e vazio. Porque parte de mim ainda esperava que houvesse redenção. Que minha irmã em algum momento pedisse perdão com verdade. Que reconhecesse o estrago. Mas não, Laila não era feita de arrependimentos.
Era feita de vaidade e fome de controle. O processo criminal foi aberto. Laila responderia por falsidade ideológica, estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. O tio-avô também foi indiciado. O outro funcionário do cartório confessou o suborno e confirmou que Laila dizia que a irmã nem saberia o que estava acontecendo. Com as provas em mãos, os processos civis e criminais contra mim foram arquivados. Minha ficha limpa foi restabelecida. E mais, o juiz deferiu uma liminar impedindo qualquer tentativa futura de uso indevido do meu nome por terceiros. A mídia que antes me acusava, agora me procurava para entrevistas. Mas eu não aceitei. Não queria ser lembrada como a vítima da irmã psicopata. Eu queria que minha história servisse para outras mulheres que foram silenciadas por parentes, desacreditadas pela família, apagadas em nome de uma falsa harmonia. Cortei contato total com minha família. Meu pai sequer tentou me procurar. Minha mãe, por outro lado, enviou cartas. Cartas longas culposas, dizendo que não sabia de nada e que só queria as filhas unidas de novo. Eu nunca respondi, porque em nenhum trecho havia pedido de perdão. A verdade é que eles sabiam. Escolheram ignorar, porque era mais fácil lidar com uma filha instável do que com uma filha má. Sobre Diego, ele continuou em contato durante o processo. Deu depoimentos importantes, ajudou a rastrear conversas, serviu como prova viva de manipulação da Laila. Quando tudo passou, ele me convidou para tomar um café. Disse que queria conversar de verdade, sem mentiras, sem dor. Fui, não por ele, mas por mim. Ele me olhou nos olhos e disse: eu fui fraco, eu me deixei manipular, mas também fui covarde. Eu via você murchando, e fingi que não vi. Me perdoa, Isa. Eu sorri, não com ironia, mas com firmeza. Eu já te perdoei. Mas isso não significa que ainda tenha espaço na minha vida. Eu tô reconstruindo tudo do zero. E agora só cabe quem me respeita desde o começo. Ele entendeu. E partiu. Hoje, 2 anos depois, sou sócia de uma empresa de consultoria para vítimas de abuso psicológico intrafamiliar. Dei minha primeira palestra internacional. Recebi prêmios. Publiquei um livro. Laila, cumpre pena em regime semiaberto. Dizem que ainda tenta manipular outras presas com histórias inventadas. Algumas acreditam. Outras já a chamam de a falsa gêmea. A vida me ensinou que nem sempre a redenção vem pelo pedido de desculpa. Às vezes, ela vem pelo silêncio da justiça sendo feita. Pela nossa própria libertação. Pelo dia em que a gente para de querer ser aceita. E começa finalmente a existir.